Doutora Cristina, boa noite. Hoje a nossa aula é a aula número 40. Quando a senhora nos autoriza, nós damos início. Qual o tema? A aula se fala sobre o Livro dos Espíritos e Ideologia de Gênero. Sei. Que a paz de Deus nos envolva hoje, agora sim. Deixa eu fazer uma breve introdução para a gente entrar no assunto. Sei? Certo. O corpo procede do corpo, mas o espírito que habita o corpo, muitas vezes, está dentro de um estado de perturbação. Ele renega a própria reencarnação, como pode também renegar a própria sexualidade que veio. Isso não é um estado de evolução espiritual, porque ninguém veio para a Terra se determinar, se veio se moralizar. É completamente diferente. Criar um conflito sexual, achando que vai resolver os problemas de vidas passadas, é uma inocência espiritual muito grande. E não caiu ainda dentro do compromisso divino que foi confiado a esses espíritos. E não passar a vida inteira discutindo sexualidade. As crianças têm o direito de brincar. As crianças têm o direito de ter a sua fantasia na infância, no sentido, pessoal, imaginário de um sistema nervoso ainda que não é completo. Se não é completo, como é que eu quero definir o que aquela criança deve ser? As leis naturais das coisas mostram, uma outra sonografia, que existem duas sexualidades, a masculina e a feminina. Agora, a opção que esse espírito quer tomar na sua existência pode lhe trazer sérias consequências de perturbações espirituais. Todos os casos que eu estudei e que eu tratei nesse sentido, eu via que o problema não era a escolha. O problema era a depressão, o problema era a esquizofrenia, o problema era o vazio interior. Então, a muitas dessas pessoas eu perguntava: você se resolveu se declarando? Não, não resolvi, não. Não me resolvi. Eu continuo perturbado, continuo solitário. Então, nós podemos na Terra criar modas que podem conduzir os espíritos para perturbações. Nós podemos criar sistema de evolução que pode levar o espírito à luz. Mexer com a sexualidade de uma criança que não tem noção de responsabilidade nenhuma, que não tem, na realidade, hormônios compulsivos para o sexo, isso é perturbação de adulto. Isso não se enquadra dentro da lei de evolução espiritual. O próprio Cristo, quando disse: vinde a mim todas as criancinhas, porque é delas o reino dos céus. Muita paz para todos. Amém. Muito obrigada, doutora Cristina. Eu estou com o celular, não consigo ver a presença de todos. Eu estou vendo Norma e doutora Cristina, e às vezes Mário. Leia e Ercília estão presentes? Você consegue ver, Norma? Vamos ver, mas a Leia falou que ela ia entrar. Ela falou que ia entrar. E Sim, também Ercília. Então, tá certo. Norma, eu posso passar para ti, para começar com as perguntas? Elas têm 5 participantes, eu vi. Como é, amor? Sim. Ercília, tá? Ercília, eu passo a palavra para você, Ercília, começar com as suas perguntas. Você tem? Não tenho pergunta, não. Certo. Eu passo para ti, Norma. Sim, pode ser. Ok.
Boa noite, doutora Cristina. Boa noite, Norma. Aqui a senhora fala que no mundo espiritual é apresentado a seu a mãe, né? Seu filho é a dívida dessa mãe, que esse filho é apresentado primeiro para a mãe. Aqui fala que está aqui vai ser seu filho. Você, num período fértil, o óvulo vai ser fecundado. Nesse período da fecundação, o espírito já está ligado ao plexo genésico. Por isso que muitas mães, quando erraram muito com os filhos, em vida passadas, morrem de medo de engravidar. Então, eu queria saber, doutora Cristina, isso acontece quando a mãe ela tem medo de engravidar por esse débito ou porque ela não consegue engravidar, fica grávida e tem um aborto? Não tem nada a ver ou... Não sei se a senhora me O entende. sentido emocional, e muitas mães aqui têm relatado, ela já viu o filho antes da gestação. E ele apresenta um grau de ser uma criança especial. Elas tentam rejeitá-lo nesse momento. E elas não desejam a gestação. Elas têm medo do ato praticado em vidas passadas e o que terá agora que responder. O que é que acontece nesse sentido? Elas dizem, eu tenho medo de engravidar porque eu acho que meu filho vai nascer especial. Ela já viu o filho no mundo espiritual. A questão agora é ela assumir a responsabilidade dela, desse espírito vir. Porque isso não é justiça de Deus. Foi ela que pediu o resgate de espíritos que muitas vezes elas envolveram no alcoolismo, na droga, na prostituição, e que agora vem como verdadeira prova para a reeducação espiritual. E isso vai depender agora, pessoal, do amor que ela tem para com aquele filho. Todo filho especial, ele vem educar os pais. A paciência, desprendimento dos bens terrenos, tudo isso são fatores de evolução espiritual. Se aquela mulher ela é estéril, na realidade, ela perdeu o direito de reprodução. Quando ela perde o direito de reprodução, foi porque ela abusou muito em vidas passadas de abortos. Então, a justiça divina, agora, impede essa reprodução como forma de punição, onde muitas vezes ela vai ver mulheres ser mãe, mas elas não vão conseguir ser mãe. Mas na próxima reencarnação, quando ela estiver mais depurada, a justiça divina libera os processos reencarnatórios como mãe, para ela sentir a responsabilidade agora de acolher os filhos que eram rejeitados. Entendi. E, por exemplo, doutora Cristina, essas mães, como onde eu trabalho, elas não conseguiram mais ficar com os filhos na casa, porque com a patologia dele, esquizofrênico e muitas outras patologias. Como é visto? Porque eles são internados ali onde eu trabalho, né? Elas vêm, tem mãe que vê o filho uma vez por mês só. Como é visto perante Deus essa... Vê só, se o grau de esquizofrenia está colocando a vida da mãe em risco, é aconselhado o internamento e as visitas dele. Já que o nível de perturbação do espírito não lhe deixa conviver com a sociedade, muito menos com o lar. Mas se o grau de esquizofrenia ele for um nível muito baixo, que dá para controlar com medicação, É e baixo. essa pessoa não é agressiva, então isso para a justiça divina é considerado abandono. Paterno e materno, é abandono. Ela está abandonando aquele filho que ela pediu. A justiça divina só considera o internamento justo quando existe agressividade e risco de vida. Mas quando não existe nada disso,
ela pode conviver com seu filho esquizofrênico dentro de casa. Imaginei mesmo, que ali pode. Depois eu tenho essa outra pergunta aqui, doutora Cristina. Aqui, quando o filho, a mãe vai nas regiões inferiores visitar esse filho. Eu estou aqui por sua causa, porque como o filho roubava e ela sabia, eu tive um caso, assim, na minha família que foi realmente quase assim. A mãe sabia que o filho, que ele trazia dentro de casa, era roubado. Ela sabia, só que ela nunca reprimiu esse filho, nunca chamou atenção, deixou. E esse filho, porque foi meu primeiro primo que faleceu, neto da minha avó, do segundo casamento dela. Essa minha tia, ela sabia que esse filho roubava, trazia para dentro de casa, depois mataram ele, que depois nós ficamos sabendo que foi engano, não era para ser ele, era para ser o irmão. Essa minha tia faleceu há 4 anos atrás. Isso pode acontecer com ela, desse filho, dela ir visitar esse filho e acontecer essa mesma, como fala, que o filho falou que era culpa dela, que ela sabia do que ele roubava ou fazia coisas erradas e ela sempre aceitou. Pode acontecer isso com essa mãe? Olha, na região do umbral, existem muitas revoltas de filhos com os pais. Porque a missão do pai é frear os erros dos filhos. Se ele não frear, também ele não pode concordar. Se ele concorda, ele é conivente. Ele responde aqui no mundo espiritual. Se aquele filho tem um objeto roubado, cabe à mãe mandar ele tirar aquele objeto dentro de casa. Devolver o objeto. Mas a partir do momento que ele guarda o objeto, ela é cúmplice do roubo e do assalto. Ela está praticando o mesmo ato que ele está praticando. Ele vai se sentir seguro do que está fazendo, porque está vendo que a sua mãe não esboça nenhuma reação. Então, nesse caso, muitas delas, quando chegam no umbral para visitar os seus filhos, eles começam a xingá-las. E as palavras são muito fortes. Elas não suportam, choram e vêm embora. Não conseguem passar 10 minutos naqueles locais. Qual é o problema disso tudo? Eles começam a entender que a vida após a morte existe. E começam a entender que elas não colaboraram para a evolução deles, e sim para o atraso. Então, eles não aceitam. E alguns que dizem, que acreditam na reencarnação, falam, se eu for com ela, eu vou fazê-la sofrer. Vou fazê-la sofrer. Porque ela deveria ter me educado. As mães atuais de hoje, até maconha compra para filho, bebida compra para filho. Então, qual o destino dessas mães do mundo espiritual? É o sofrimento. A mãe com medo do roubo que o filho traz, que é isso? Isso é dignidade? Isso é cúmplice daquele roubo, daquele assalto que tirou a vida de alguém? Isso não é normal acontecer. Então, essas mães são duramente punidas pela justiça divina. Depois, pode ser que esse filho, outra vez, pode reencarnar como filho novamente? Pode ter uma possibilidade melhor ou sempre de uma vingança? Provavelmente, alguns perdoam, mas outros, pelo que passaram e pelo tempo que está naquela região, não perdoam. Eles querem vingança com os pais. Entendi. Obrigada, doutora Cristina. Depois, aqui, eu também tenho essa outra pergunta aqui, do pedófilo. Esse homem aqui, ele é um pedófilo com criança. Depois, ele é... Aqui, peraí, deixa eu que eu estou um pouco perdida aqui. Ele foi punido pela população, massacrado,
morreu espancado, no presídio ele foi punido também, e ele reencarna novamente, só que em vez de ele reencarnar novamente sendo uma pessoa honesta ou seguir o caminho, ele reencarna, mas ele vai fazer zoofolia. Sim, mas isso aqui acontece sempre ou é zoofolia? Ou pode ser, não é sempre que acontece isso com um pedófilo, porque eu sigo um grupo que protege os animais, e eu vejo, assim, coisas sempre disso, e são sempre pessoas de idade avançada que faz isso com os cachorrinhos, né? Cachorrinha, o cachorro, eu sigo esse grupo porque eu ajudo eles. E eu vejo que são sempre pessoas de idade, dificilmente é pessoas novas, para falar a verdade, doutora Cristina. Pode ser que essa pessoa, na vida passada, foi um pedófilo? Sim, a consciência saiu da criança para o animal, porque no animal ele não ia ser punido nem massacrado. A região Nordeste em si tem muito caso de zoofilia, entendeu? Muitos casos, são poucos. Esses casos vêm desde o início do século, né, que vem acontecendo isso. Então, o que é que a gente vai encontrar nessa questão da zoofilia? Câncer de próstata, câncer de pênis avançado, porque, na verdade, aqueles animais têm bactérias perigosíssimas. E essas pessoas idosas, que justamente a maioria são pedófilos ainda nessa existência, para não ser massacrado nem preso, desvia a sexualidade e a prática do sexo dele justamente para os animais. Olha, o que pode acarretar com esses homens na próxima reencarnação? Doenças imunológicas gravíssimas, atribuídas ao ectoplasma desses animais, que penetrou na corrente sanguínea deles e contaminou todas as camadas periféricas. Doenças de peles incuráveis numa próxima reencarnação, pelo ato praticado com aquele animal, a carga eletromagnética deles entrou e danificou todo o sistema imunológico. Nossa, eu não imaginava, doutora Cristina, que existia uma possibilidade tão horrível assim de fazer com o animal. Não imaginava. Eu fiquei sabendo, com minha santa ignorância, não sei, não faz muitos anos que eu fiquei sabendo disso. Eu pensava que isso não existiria nunca com o animal. Fazer Olha, a Espanha liberou o casamento de seres humanos com animais. Então, veja só, a Espanha liberou a zoofilia. Então, pode esperar que naquele país vai aparecer doença sexualmente transmissível gravíssima, porque um homem que vai ter relação com o animal vai ter com a esposa dele, e ele vai contaminar essa esposa. E essa esposa pode gerar um filho com doenças gravíssimas. Então, o ser humano evoluiu para se relacionar com o ser humano, não é com os animais. E a Espanha liberou a zoofilia, não é mais crime. No Brasil, a zoofilia é crime, mas na Espanha não é mais crime. Meu Deus, que horror. Depois, esse daqui, eu queria que a senhora me explicasse um pouquinho, doutora Cristina. Desculpa, eu não sei se eu já estou tirando. Cirurgia de mudança do sexo. Você mudou órgãos genitais? Isso acontece com um trans. Ele muda o órgão genitais. Ele sempre, quando ele reencarna, ele vai ter sempre esse arrependimento, essa angústia, essa desesperação sempre dentro dele, da reencarnação passada que ele teve? Olha, pensamento da alma humana é difícil você controlar. Cada um vai ter o sentimento de culpa pela culpa que praticou o ato. Está entendendo? Sim. Então, se um homem tem um câncer de pênis e ele tem que amputar, numa próxima reencarnação, na verdade, ele não traz nenhum sentimento de culpa nesse sentido. Mas a violação de um órgão sadio, ele traz sérias consequências. Que aquele órgão está sadio, ele não está danificado. No caso do câncer de pênis,
aquele plexo genésico degenerou. Então, houve uma amputação, não tem nenhum danos na próxima reencarnação. Mas aquele plexo genésico ali, com amputação, o que ocorreu ali, foi que existia uma atividade que foi interrompida. Vai haver danos, vai haver atrofia, vai haver tumores na próxima reencarnação. A complexidade é muito grande. Então, existem mulheres que não têm câncer de mama, mas que mandam tirar a mama. Mas o câncer não desabrochou na mama. As atividades mamárias estão muito ativas. Quando essas mulheres fazem isso, elas têm sérios problemas no processo reencarnatório, porque aquelas atividades irão voltar. Vai ter displasia mamária na próxima reencarnação, e uma coisa que ela tanto fugiu, que era o câncer de mama, ela vai ter agora. Porque ela mexeu numa área que não existia danos, e de repente criou um problema muito sério para uma próxima vida. Entendi, doutora Cristina. Obrigada. Eu já tirei as minhas dúvidas. Muito obrigada. Gratidão. Boa noite. Passo a palavra. Leia não está, não, né? Porque hoje eu estou com o celular, não vejo nada. Acho que ela não conseguiu entrar. Tá certo. Então, doutora Cristina, boa noite. A nossa irmã Ieda se encontra no Brasil. Eu mandei uma mensagem para perguntar se ela ia participar. Ela ainda não se conectou, com certeza está com problema com a internet. E eu estou meio preocupada com a Leia, porque ela me falou que ia entrar, tomara que esteja tudo bem. Ela falou que ela ia entrar, sim. Eu estou preocupada, não é dela. Vou fazer Vou fazer a pergunta de Mário, por enquanto. Então, Mário tem duas perguntas, doutora Cristina. A primeira pergunta dele, ele fala assim: essa semana eu li que no mundo, a cada 2 minutos morre uma mulher, ou porque está grávida, ou durante o parto. Seria um problema físico natural ou tem a ver com o medo que elas têm a causa da responsabilidade de ser um genitor, como diz na aula? O grande problema das mortes por parto, na verdade, a gente observa que existe ali uma lei de causa e efeito muito forte. Aquele espírito que foi muitas vezes abortado. Agora se vira contra a lei de reprodução e não aceita de nenhuma forma. Existem partos em que a mãe tem que retornar e aquele filho tem que vir. É uma prova para ele e uma prova para ela. Eu vi casos aqui semelhantes a isso, de uma gestante minha que ela desencarnou, mas o filho ficou. Então, ela cumpriu com a sua etapa. Ela deu a vida pela vida. A vida que ela tirou, ela deu a vida dela agora por essa vida, para dar continuidade. Então, dentro da lei de reprodução, a gente sabe que a mulher, ela é o ser essencial na natureza. Ela tem um domínio completo da lei de reprodução. Se ela viola essa lei, a própria natureza se vira contra ela. A responsabilidade feminina na lei de reprodução é bem maior do que a masculina. E a masculina, às vezes, é irresponsável. E a feminina sabe das consequências, das mudanças físicas, emocionais de uma gestação. Então, a mulher, ela é a criadora. Nesse sentido, quando ela é abandonada por determinados homens porque engravidou, ele responde também duramente por abandono, tanto do feto como também da gestante. E ele nunca vai ser feliz contra a mulher, porque ele negou a reprodução. Ele disse que o filho não era dele. Ora, sendo dele, ele rejeitou. Então, ele pode querer constituir qualquer família, mas não vai ter apoio da justiça divina. Certo. Obrigada. Eu tenho a segunda pergunta do Mário. Ele fala assim: eu gostaria de saber como fazem as mães
irem a se encontrar com os filhos nas regiões inferiores, já que esses espíritos se encontram lá por culpa delas, né? Que não cuidaram bem deles. Olha, não são todas as mães que vão em regiões inferiores, não. Não são todas elas, não. Existem umas que o remorso é muito grande e, às vezes, elas pedem aos mentores espirituais para fazer essa visita de reconciliação com aqueles espíritos. E, na verdade, complica. A complicação está na não aceitação deles pela presença deles. Já existem umas que pedem porque sabem que elas cumpriram com o dever delas e elas querem, na realidade, tirar aquele filho dali. Porque eles estão ali, ele está ali, não é por culpa dela. Ela educou, ela fez de tudo. Então, quando há esse encontro, geralmente aqueles espíritos choram, pedem perdão a ela, implora mais uma vez para que ela seja a mãe deles, mas não depende dela agora, depende da justiça divina. Isso ajuda muito eles, no caso onde eles erraram. Mas quando ela erra, o clima não é muito agradável. O clima é tenso, é violento. Os mentores têm que proteger aquela mãe para que ele não avance em cima dela. E quando ela sai de lá, sai muito constrangida e muito arrependida do que fizeram. Certo. Obrigada. Eu posso começar com as minhas perguntas ou Norma tem ainda? Falando um pouquinho sobre essa pergunta do Mário que me veio Não, agora. eu já acabei as minhas, Rita. Certo, Eu acabei. certo. Essa pergunta que o Mário fez, que essa mãe se encontrar, vamos falar que ela vai trazer esse espírito para reencarnar e vai ter, então, esse encontro, como diz na aula e em outras aulas, deles se conhecerem antes da vinda dele. A espiritualidade, nesse caso, recolhe esse espírito e faz o encontro deles, né, doutora Cristina? Ou ela vai lá no meio para esse filho? Olha, existem espíritos que vão reencarnar compulsoriamente. É mais complicado. A reencarnação compulsória, porque eles não vão querer sair dali para se preparar. Eles vêm totalmente despreparados. São verdadeiros selvagens no meio da sociedade. Isso não é bom, entendeu? Existem outros que se arrependeram e pretendem realmente se preparar. Esses, na realidade, vão conseguir evoluir. É diferente do outro que rejeita esse preparo. Agora, você imagina uma mãe pegar um espírito numa reencarnação compulsória. É uma prova muito pesada, porque, na verdade, ele vem destruir tudo e ela vai ter que ter controle sobre ele. Certo, obrigada. Mas como a senhora também já nos falou, esses não estão mais, né, doutora Cristina, tendo essas crianças que nascem compulsoriamente, já acabou o período delas, não é isso? Já acabou. Ok, eu vou fazer agora as minhas perguntas que eu tinha preparado. Então, esses casos que eu vou falar agora é porque eu conheço umas duas mães. Assim. Foram crianças que cresceram e um pouco parecido com os meus normais, essas crianças cresceram. E quando chega na normalidade, começa uma mudança. Você começa a não ver que nunca chega um menino, a gente fala assim, mas é possível que já está desse tamanho? Ou como a Sara está grande? E aí depois você vem descobrir que Sara realmente não gosta de homem. Só que ela cresceu com os nossos, a gente ali observando, nunca viu ela ter essa tendência. Nesse caso, essa tendência é por causa da puberdade que vem esses hormônios que mudam nesse período, depois de 12, 13 anos que mudam. Por que essa tendência a gente vê, né, depois dessa idade e antes não conseguia ver nem um pouquinho? Olha, existe vários aspectos nesse sentido.
existe a tendência por indução. E o mundo está induzindo as pessoas ao erro. Existe a tendência por queda. É diferente. A tendência por queda em vidas passadas, a gente nota que é um número muito pouco desses espíritos. Mas a tendência por indução, por incentivo, existe milhões de espíritos que estão partindo para esse caminho e lá na frente estão se arrependendo. Estão auto se descobrindo e vendo que foram manipulados. A manipulação da mídia em cima disso, o incentivo da mídia em cima disso. Por que a gente não incentiva os nossos jovens a ser doutores, a ser engenheiros, a ser pessoas do bem? Mas na indução coletiva, emocional, o que é que a mídia faz? Pega uma pessoa bem famosa e diz assim: esse saiu do armário. A fama que aquela pessoa tem vai incentivar aquele jovem que, na realidade, não tem tendência. Quando ele tem tendência, é uma coisa. Quando ele não tem tendência, ele está sendo induzido pelo vazio interior que ele tem. Muitas vezes é uma pessoa muito retraída de si próprio, nunca teve uma experiência sexual. E o que nós observamos na educação, principalmente em faculdades e escola, não é tendência, é indução. Eu vou induzir você a ser o que eu quero. O jovem que é inteligente, pule fora disso. Isso vai passar, e lá na frente nós iremos ver uma grande quantidade de pessoas se matando porque foram induzidas. E depois a mídia lava as mãos, feito Pilatos, e dá as costas para essas pessoas. É verdade, doutora Cristina. E a senhora acabou de responder a minha pergunta. Sim, porque verdade mesmo. é bem isso, então, porque a minha pergunta, que a senhora acabou de responder, era assim, falando sobre a pergunta 582 do Livro dos Espíritos, né? Pode-se considerar a paternidade uma missão? Aí eu disse, ok, mas em uma sociedade onde eles estão mudando a libertinagem por preconceito, então, ele diz assim, é preconceito, só quem usa libertinagem, né? Mas eu acho que é mais o que a senhora respondeu, é a indução mesmo, né? Eles estão trocando o preconceito por indução, porque realmente não é nem libertinagem também, né? Olha, quando eu faço as minhas palestras nessa área de sexo e sexualidade, eu sou muito técnica e muito científica, e menos religiosa nesse sentido. Então, os argumentadores, como eles não encontram brecha nem falha na palestra, começam a chamar palavrões no comentário. Então, ora, ninguém é obrigado a aceitar o que eu estou falando, mas respeito o mundo espiritual. Nós não estamos falando de uma forma vulgar da sua preferência. Nós estamos falando de uma forma técnica, você aceita o que você quiser. Mas o que acontece com muitas dessas pessoas é que parte para o lado da agressividade verbal, porque perderam o debate. Não tem argumentação nenhuma para as nossas colocações. Doutora, uma pergunta. Quando eu fui no tratamento aí com vocês, antes disso, eu trabalhava com uma pessoa que se fingia ser um ótimo funcionário. E aí, esse rapaz era gay, né? E então teve uma dificuldade no serviço e eu já tinha tomado a minha decisão. Acho que também foi por intermédio de vocês em demitir essa pessoa. Só que eu fiz de tudo para que ela se demitisse sozinho. E aí caiu a máscara. A pessoa era uma pessoa falsíssima. A questão é que depois que eu fui ver, essa pessoa não só era homossexual, que isso daí eu não tenho nada a ver com isso, mas eu percebi que estava envolvida com pornografia. E aí eu acho que teve a mão da espiritualidade para poder tirar essa pessoa do meu caminho, né? Porque eu não me envolvo com essas coisas, pelo menos não no mundo real, né? Agora, eu percebi também que depois que eu fui com vocês lá, caiu a máscara de muita gente. Eu digo que essas pessoas falsas saíram do armário e também saíram da minha vida, graças a Deus, né?
Outra coisa também, eu sonhei com a senhora, mas eu acho que não era a senhora, não, era uma projeção aquilo, não era? Ou era a senhora? Olha, esse eu dei uma bronca em tu, era aí. Não, não era uma bronca, não. Não era uma bronca, não. Era tirando um espírito de mim. Que eu estava com o espírito e eu sentia a força daquilo ali saindo da minha cabeça. Aí eu não sei Eu se era a acredito senhora. que alguma equipe nossa teve aí, porque a equipe que eu trabalho, algumas são muito parecidas comigo, viu? Mas não fui eu, não. Ah, ok. Tá Outra certo. questão relacionada a isso, que eu quero dizer a vocês, veja só. Eu tenho aqui no Maria Cláudia homossexuais, que são pacientes meus, pessoas muito educadas, pessoas na dela, entendeu? Estão mais de 2 anos aqui e não estão se tratando pela escolha deles, estão se tratando pela melhora deles. Não é escolha sexual deles. Então, os hospitais espirituais estão de braços abertos para essas pessoas. A gente não rejeita nenhuma. Agora, depende da forma que vai chegar aqui. E se chegar aqui, pessoal, para vulgarizar o local, eu não aceito isso. Se chegar aqui para se tratar, que a gente não está fazendo aqui nenhuma cura gay, o problema, às vezes, é não estar dormindo, perturbação espiritual, a escolha são deles. Agora, eles têm que respeitar o ambiente, como alguns aqui respeitam, entendeu? Me querem muito bem, eu trato muito bem eles, e às vezes eu penso em dar alta e eles fazem assim, não deixa embora não, eu quero ficar aqui me tratando. Então, eu deixo, porque são pessoas que precisam. Mas, Certo. doutora Cristina, nesse caso, posso falar, filha? Eu queria continuar. Não, eu ia só agradecer. Obrigada. Nesse caso, que a senhora faz esse tratamento, eles se tratam e continuam com a vida, com a escolha deles, e vêm ali toda semana a se cuidar? Sim? Olha, Rita, a escolha é um livre-arbítrio. O Sim. esclarecimento é que muda o destino. E alguns se esclareceram e mudaram o destino. Não ficaram nem com mulher, nem com homem, mas se abstesse sexualmente. Porque entenderam que o caminho que estavam enveredando não é só a sexualidade nem o sexo, é a decepção que tem com seus namorados, a exploração financeira, que é muito grande também. E eles perceberam que isso não era ser amado, isso era ser explorado pelo outro. E, de repente, disseram, olha, eu não vou ter relação com mulher, mas também não vou ter com homem. Está entendendo? Porque muitos me decepcionaram. Então, como é que alguém quer fazer uma defesa de algo onde algo que assumiu também a sexualidade me decepciona? Então, fica difícil. Você vai para onde? Se aquela pessoa participa do mesmo grupo seu. Eu vi um caso no Agreste de um jovem de 20 anos de idade, por ser pobre agricultor, que enveredou por esse caminho e foi para um grupo lá de homens sexuais. E o que foi que fizeram com esse garoto? Por ele ser pobre, nunca teve uma relação sexual. A primeira relação sexual, colocaram um homossexual com HIV positivo. Coitado. Com HIV positivo. E eu perguntei a esse jovem, você acha que essas pessoas gostavam de você ou discriminavam você? Me discriminava porque era agricultor. Aí, doutor, eu tenho 20 anos, eu sou HIV positivo. Você sabia que a pessoa que fez isso com você tinha HIV positivo? Eles não disseram. Veja só, como é que alguém diz que ama o outro, quer defender o outro e mata o outro? Isso é matar o outro. E eu disse, e aí, eles aceitam você agora no grupo deles? Querem não, doutora, eu no grupo mais não. Eles não me aceitam mais. Então, eu não vejo amor nisso, eu vejo perturbação. Doutora, falando nisso, eu li em algum lugar que descobriram a cura para o HIV e realmente já teve algumas pessoas curadas. Isso é verdade mesmo? Procede ou é invenção? Não, procede. Agora depende do grau da doença. Então, existe o grau da doença que realmente não tem cura. Mas existem outros graus que têm cura. Isso depende muito do sistema imunológico de um para o outro.
todo sistema imunológico ele pode ser diferenciado, reagir à doença e se curar, e outros não. Porque quando você cura 10, morreu mais de 1.000. Então, não é uma cura, né? Exato, é verdade. Posso continuar? Uhum. Olha, os hormônios, eles mudam os cromossomos, não é isso? E os cromossomos, ele muda o perispírito. Eu espero ter entendido correto. Então, isso significa que as nossas células do corpo têm o poder de mudar o perispírito, o periférico? Predominância da matéria sobre o espírito. Os espíritos evoluídos predominam sobre a matéria, não tem paixões e nem vícios. Vocês quem predominam os hormônios. Falta em quem vocês? Evolução. Mas, então, doutora Cristina, então, se o meu cromossomo. Então, assim, eu não consegui entender, mas então eu faço a amputação do braço. E se essas células do meu braço têm o poder de modificar o braço do perispírito, uma vez que eu tiro, por que então que eu sinto que eu tenho o braço? Se não tem mais a célula, não está mais atacada no corpo. No caso da amputação, hein? Sim, porque se a célula do corpo tem o poder de modificar o perispírito, uma vez que eu tirei o braço, então eu mudei também o perispírito na minha cabeça. Eu pensei dessa maneira. Não. Deixa eu explicar a vocês. Existe o efeito que chama efeito fantasma, quando alguém perde um braço ou uma perna. Esse efeito fantasma, na realidade, você perdeu o braço físico, mas o perispiritual está ali, registrado no sistema nervoso central. E as pessoas que perderam o braço não sentem que perderam o braço. Sentem que aquele braço está ali. Isso é verdade? É verdade, porque você não pode amputar o braço e o perispírito em junto. O que vai junto é a matéria, mas a formação perispiritual continua a mesma. Porque fala que a célula tem o poder de modificar o perispírito, então isso, uma vez que tirou a célula do braço, também, ok. Eu tenho uma outra pergunta que fala sobre o hermafrodita, porque eu sou ignorante em muita coisa, e também sobre isso aqui, estudando as aulas da senhora, que eu vim ver que essa cirurgia para escolher qual sexo a pessoa vai ficar acontece quando ela está de 15 a 20 anos. E eu, sinceramente, nunca ouvi um caso, eu nunca li nada de uma pessoa que eu conheço que falei de problema com 2 sexos, mas eu fiquei assim pensando, ok, 15 a 20 anos a pessoa vai decidir para ver qual é o hormônio que está em predominância, né? Isso eu entendi correto. E se decide que, mas na parte interna, então, todos os órgãos que compõem o plexo genético, por exemplo, da mulher, que tem o ovário, que tem o útero, que tem tudo, e essa pessoa com 14, com 15 anos, está tudo formado, tanto num sexo como no outro. Eu fico assim, na minha cabeça, tentando imaginar como é composto esse plexo genético dessa pessoa que nessa idade já tão adulta tem que decidir o sexo. Olha, o hermafrodita, a complexidade que ele criou no plexo genésico comprometeu o órgão dele. Então, o duplo órgão que existe ali, na verdade, vai ser definido pela capacidade hormonal. Então, se existe ali ovários, existe útero, e existe ao mesmo tempo uma formação de um órgão masculino, o que vai predominar aí, o que é? É o progesterona. Sendo progesterona, então vai ter que tirar aquele órgão masculino, que não é o testosterona que está ali. Se de repente ali essa quantidade de hormônio for mais relacionado à questão masculina, então o que vai predominar ali é a retirada daquele tecido feminino, entendeu?
Então, quem vai definir tudo é um endocrinologista numa cirurgia como essa. Ele vai definir qual é o destino daquele espírito. Pegando essa cirurgia como base, como é que eu posso mudar meu sexo se a predominância é de hormônio masculino? Então, o que dizem aí não tem fundamentos. Se a minha predominância é masculina, como é que eu quero mudar? Então, eu vou tomar progesterona. A maioria dos homens que hoje tem mama, a maioria dos homens que tem pele feminina, eles vão ter câncer de fígado. Gravíssimo. Porque esse câncer de fígado está associado à mudança de hormônio. Não pode, de nenhuma forma. Porque dentro da estrutura molecular que foi criado o feto, todo o DNA já definiu que você vai ter mama, você vai ter útero, você vai ter uma pele diferenciada de um homem. Tudo ali está estruturado nas camadas periféricas. Quando eu mudo isso, é complicado. O organismo não vai obedecer. Já vi casos de homens que, de repente, tomou hormônio feminino e depois se arrependeram. Se arrependeram porque as depressões e, muitas vezes, a tentativa de suicídio. Porque isso muda todo o estado emocional, principalmente da sua hipófise. Sua hipófise feminina, ela controla glândulas mamárias, ovários, útero, controla tudo. De repente, tu muda tudo isso. Como é que tu vai mudar a hipófise do seu funcionamento? Você não consegue mudar. Então, ele começa a produzir hormônios que vai levar ele à depressão e ao suicídio. É o que está acontecendo no meio dos homossexuais, mas que a mídia não divulga. A maioria deles que tomaram progesterona sendo homem e em grande excesso, entraram em depressão e se mataram. Mas a mídia não divulga isso. Certo, obrigada, doutora Cristina. Eu acabei com minhas perguntas. Vi que entrou. Boa noite, Leia. Estava preocupada contigo. Sim, mas eu me confundi com o horário, eu mandei mensagem para a Norma e para ti, eu digo, mas confirmando a hora, né? E para mim ia ser agora 22 horas, vocês me desculpem que hoje foi. Não vi, Leia, também. Estou com o celular, Leia, usando o Zoom, então também está lá. Então, não consigo acessar. Está no silencioso de todos os outros programas para não interferir. Se você tem pergunta... Desculpa. Não, pode falar. Se você tem... A respeito dessa lição, não. Porque eu acabei minhas perguntas. Se alguém tem pergunta para fazer, faça. Eu queria perguntar, já que no início da aula se falou da questão de bebês e tudo. Doutora, quando o homem tem problema nos espermatozoides que não tem velocidade, é o quê, hein? Olha, eu estou pegando muitos casos desse aqui no Brasil. Ele tem contaminação de plexo genésico. Esse tratamento tem que ser presencial. As irradiações atingiu justamente a parte testículo. Então, a produção ali de espermatozoide fica ameaçada. O pessoal chama de espermatozoide preguiçoso. Mas não é, porque ele perdeu a atividade deles por causa da irradiação que acontece ali. Então, esses casos estão surgindo muito aqui nos hospitais espirituais do Nordeste. A gente pode atribuir isso também a irradiações obsessivas. Muitos homens que brincaram em vidas passadas de sentimentos, né? Brincaram com sentimento de mulheres. E essas mulheres geralmente castigam, viu? E são difíceis de perdoar. Então, esse tratamento presencial é importante, que a gente faz a descontaminação do plexo, depois faz a cirurgia do plexo e mantemos essas mulheres aqui internadas. Nossa, que problema, hein? E como é que faz para resolver a distância? Não faz, né? Não resolve, né? Nesse caso aí, eu aconselharia colocar um eletrodo de bulbo no plexo genésico, para tirar essas energias, para que esse espermatozoide voltasse às suas atividades, para ver se dá certo. Entendido. Obrigada, doutora.
E, Leia, esse olhinho teu aí triste, próxima semana eu chamo antes para tu. Vamos encerrar. Sim. Maria Santíssima, Mãe de todos nós, que o mentor da Itália visite os lares da nossa irmã, dando a cada uma delas o conforto espiritual que todas precisam. Que Deus pernoite em vossos lares, hoje, agora e sempre. Boa noite para todos, muita paz.